Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, enebriai-me, água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, e na hora de minha morte chamai-me. Mandai-me para vós, para que eu, com vosso santo, vos louve por todos os séculos e séculos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Esse lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o meu emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve apenas 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas coisas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas hoje, vimos o administrador que cuidava da terra do proprietário. E aquele proprietário queria lucros e não obtinha por parte do administrador. O administrador achou por bem fazer um acordo com aqueles que o devia o seu chefe, para que ele fosse reconhecido mediante quando fosse despedido daquela fazenda. E aí nós vimos as coisas de Deus. Se o faremos com amor, receberemos mais ainda com amor. Se o faremos com o bem, receberemos mais ainda com bem. Me lembro das música de São Francisco: é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. E aí nós vimos na narrativa de Lucas que o administrador foi diminuindo as contas daquele a qual devia uma certa quantia. E aí de 100 para 80, de 50 para 30 e sucessivamente. E nós vimos aqui, logo no final, o proprietário se admirou com a astúcia do administrador. E no que significado da leitura bíblica, a astúcia se diz que o maligno, o coisa ruim, como nós costumamos chamar, ele usa as pessoas para que ela abandone as coisas de Deus
e assim engane aquele que quer prosperar na vida e quer progredir no amor a Maria e a Deus e passar a ser menos mais ainda amado por aqueles que lhe rodeiam. Jesus, ele nos passa uma confiança na qual a gente tem que confiar ou não confiar, porque Jesus não é o começo, não é o meio e não é o fim, ele é um todo. E mais adiante, no nosso Evangelho, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Eu não posso ser fiel a Deus ajudando a um e ser infiel a Deus e tentando ou pensando em ajudar o outro. Da maneira que eu ajudar o próximo, é a maneira que você, meu irmão, vai ajudar sucessivamente aquele e aquele. Nós não podemos dar 2 pesos e 2 medidas, para que depois nós também não fossemos julgados, para que também depois nós também não fôssemos apontados. E aí, continuando, aquele que é também injusto nas coisas pequenas, será injusto nas coisas grandes. Ora, se eu venho a fazer um pequeno delito, uma pequena falha, e achar que não é pecado, eu estou me enganando e estou tentando enganar aquele que segue a vida de Deus, aquele que quer seguir os passos de Jesus, aquele que se diz filho de Maria. Ou eu sigo as coisas corretas de Jesus, ou eu não sigo. Ou eu sigo as coisas corretas da igreja, ou eu não sigo. E terminando, ele diz: e se não fostes fiéis no alheio, quem nos dará o que é vosso? Então, quem pode nos dar a bênção? Quem pode nos dar aquilo que nós mais busca? Quem pode nos dar a nossa salvação? A não ser Jesus Cristo. Então, eu tenho que ser fiel, propriamente dito, verdadeiramente dito, a Jesus Cristo. Eu não posso, como termina este Evangelho de São Lucas, servir a 2 senhores. Eu não posso aqui desprezar a um e amar o outro. Não podeis servir ao Deus e ao dinheiro. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Não posso você que se diz fiel à Igreja Católica, não posso eu ser sincero nas coisas de Deus e logo em seguida virar as costas. Eu não posso me agarrar, eu não posso amar as coisas da terra, porque o próprio Jesus nos diz em outra passagem do Evangelho: para que ajuntar riquezas na terra, onde a traça vem e come, onde o ladrão rouba? Eu tenho que ajuntar riquezas para o céu. Que riqueza é essa, meu irmão? É o bem que eu faço, é a paz que eu convivo, é levando a oração àqueles que precisam. Então hoje, algumas pessoas se modificam no modo de seguir a Jesus. Uns fazem da sua maneira, outro procura orientação e outro, mais adiante, com muita fé, procura a palavra verdadeiramente. Porque as coisas estão da seguinte forma: estamos amando as coisas e usando as pessoas, usando o próximo. Quando seria ao inverso? Nós temos que amar verdadeiramente as pessoas e usar as coisas. Fica aqui o meu aviso por esta parábola bonita que se chama Parábola do Administrador Fiel. Seja fiel você também, seja fiel à sua igreja, seja fiel a Jesus e Ele será fiel eternamente a você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.